Amigos ouvintes da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. O programa será em capítulos semanais, apresentando a vida e obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Eurípides Barçanufo, uma série da vida e obra de Eurípides Barçanufo em capítulos semanais. A urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. Capítulo 8. O embate do apóstolo de Cristo com a Igreja Católica. Devemos destacar também a vida política de Eurípides, de 1907 a 1912, quando exerceu o cargo de vereador e trouxe para Sacramento melhoras de condições como água encanada, bonde, luz e um cemitério público. Durante 6 anos consecutivos, pôde Eurípides Barçanufo desenvolver com relativo sossego sua dupla missão, a mediúnica e a de educador, ambas a exigir total abnegação. Dir-se-ia que os perseguidores o haviam esquecido. Em 1913, porém, estando com 30 anos de idade, Eurípides viu-se pela primeira vez obrigado a defender publicamente as verdades espirituais. 2 polêmicas teve ele de sustentar, quase ao mesmo tempo, com líderes católicos, uma pela imprensa, outra em praça pública. E em ambas, Eurípides Barçanufo, amparado pela espiritualidade superior, fez a doutrina espírita sair vitoriosa. O primeiro debate foi com o padre Feliciano Iagué, de Campinas, missionário do Imaculado Coração de Maria e considerado notável pregador. Era homem de muita cultura e consta que dirigia o Colégio Salesiano. Veio ele a Sacramento a convite dos padres da Igreja Matriz com um único objetivo: destruir, com a sua poderosa dialética, a influência de Eurípides Barçanufo e, pois, o famoso colégio Allan Kardec. Padre Iaque chegou apoiado por intensa publicidade. E no domingo pela manhã, a Igreja Matriz estava superlotada de curiosos. Compareceram inclusive chefes políticos da região. Terminada a missa, Padre Iaque subiu ao púlpito e, apoplético, fez desabar sobre o Espiritismo uma tempestade de inverdades, classificando os espíritas de adeptos do diabo. A figura de Eurípides Barçanufo o padre deixou para o fim do sermão. Arrasou-a, inclusive com impropérios, e para provar que a doutrina espírita era diabólica, cometeu um grave erro. Desafiou o médium para um debate em praça pública. Ora, Eurípides Barçanufo desdobrava-se com muita facilidade e fora, em espírito, ouvir a pregação do padre. Quando os amigos vieram contar-lhe sobre o desafio, o apóstolo tranquilo respondeu: o nosso irmão pregador
está exaltado, mas não posso silenciar neste caso. Não que me sinta ofendido, mas porque a doutrina espírita foi desfigurada publicamente. Digam ao padre Feliciano Iac que desejo encontrar-me com ele na casa do coronel José Afonso de Almeida para acertarmos o dia, local, hora e outros detalhes que se fizerem necessários. Quem levou o recado de Eurípides foi o espírita João Gonçalves Rios. E, logo depois, José Afonso de Almeida, um dos homens mais respeitados de Sacramento, pois era coronel da Guarda Nacional e presidente da Câmara Municipal, recebia em sua sala de visitas o padre Feliciano Iac, Eurípides Barçanufo, Watercides, Wilson, Orígenes Tormin e o padre Julião Nunes. O coronel aceitou a proposta de dirigir o debate e determinou que seria realizado no dia 28 de outubro de 1913, a 1h da tarde, no coreto da Praça da Matriz. E mais ficou estipulado: os oradores fariam uso da palavra alternadamente, 30 minutos cada um, pelo espaço de 2 horas. E o tema? Perguntou o coronel, alisando cavanhaque. Tema central? O padre Feliciano, então, prontificou-se a provar que o espiritismo é o ateísmo, que os fenômenos do espiritismo não se podem explicar sem a intervenção diabólica, que o espiritismo não é religião e nem ciência. 5 pontos capitais. E o coronel José Afonso de Almeida, a pedido de Eurípides Barçanufo e com a concordância do padre Iac, mandou que se lavrasse uma ata da reunião, o que foi feito imediatamente. Leu-a em seguida em voz alta e pediu aos presentes que assinassem. Era uma medida de precaução. Com a ata, nenhuma das partes poderia fugir ao compromisso. 1h depois, a população ficou a par da polêmica religiosa. No centro da cidade e na periferia, não se falava de outro assunto. A notícia atravessou as fronteiras e vieram de outras cidades caravanas espíritas. E, no dia marcado, agruparam-se na Praça da Matriz aproximadamente 2.000 pessoas. No coreto, já se viam Eurípides Barçanufo ao lado de seu desafiante padre Iac, o coronel José Afonso de Almeida, padre Julião Nunes e o padre Pedro Ludovico, de Santa Cruz. Este último, é preciso que se diga, por força das circunstâncias, possuía um clube de jogo de baralho. Era banqueiro do jogo do bicho e carregava dentro da batina 2 revólveres. O ambiente era nefasto, mas a presença do coronel José Afonso de Almeida representava uma garantia, e a palavra foi franqueada ao padre Feliciano Iac, o qual, quase freneticamente, entrou direto no tema inicial. Mas sua dialética, aplicada contra o espiritismo, em nada o ajudou, porque o padre partia de uma inverdade, ou seja, o espiritismo é o ateísmo. Os intelectuais de Sacramento sentiram logo que ele perderia a polêmica. Suas divagações tornaram-se por demais tortuosas e, como era de esperar-se, trouxe à baila o inferno e assim fugiu do tema, certamente para confundir Eurípides Barçanufo. Deus, disse o padre, gesticulando para a multidão, declara existir o inferno. O espiritismo nega o inferno. Logo, o espiritismo acha Deus ignorante, porque ignora a existência do inferno. Ou acha Deus mentiroso, porque, em sabendo, declara ser irreal a sua existência. E assim, com um sofisma silogístico, o padre Iac viu o coronel apontar-lhe o relógio. 30 minutos se haviam passados. As 2.000 pessoas entreolharam-se. Eurípides Barçanufo, então, sempre cavalheiro, cumprimentou o seu opositor e pediu aos presentes que pensassem em Deus. E, arrebatado, com sua voz
atenorada e com timbre cristalino, fez de improviso uma prece, sem esquecer de implorar a proteção para o padre Feliciano Iacchi e a todos os que não compreendiam ainda as verdades divinas. E deu início ao seu discurso sob a inspiração de Santo Agostinho. As frases fluíam da sua boca vertiginosamente, cheias de sabedoria e bondade. E mais, eram elas compreendidas, inclusive pelos homens mais simples. Então, todos os andaimes do edifício construído pelo padre Iacchi, com sofisma e expressões violentas, começaram a ruir. O espiritismo é o ateísmo. Os fenômenos do espiritismo não se podem explicar sem a intervenção diabólica. O espiritismo não é religião. O espiritismo não é ciência. Tudo isso foi em vão a réplica do padre. No final da polêmica, Eurípides Barçanufo estava ainda como que transfigurado. A multidão, então, aplaudiu-o e quis carregá-lo em triunfo pelas ruas. Mas o médium pediu calma e, rodeado por parentes e amigos, regressou rápido à sua casa. No dia seguinte, sem que ninguém notasse, o padre Feliciano Iacchi tomou o caminho para Campinas. Enquanto isto, os beatos mais exaltados de Sacramento espalhavam pelas esquinas, armazéns e bares dúvidas a respeito da derrota do pregador campineiro. Eurípides Barçanufo, então, mandou imprimir um boletim com a síntese da polêmica e distribuiu-o entre o povo e as cidades vizinhas. Assim, encerrou a questão. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Varanda, apresentando a série Vida e Obra de Eurípides Barçanufo. Voltaremos na próxima semana com o 9º capítulo da série Vida e Obra de Eurípides Barçanufo. Capítulo 9. O desencarne do apóstolo da esperança, Eurípides Barçanufo. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.